Deus. É isso? Cadê aqui a notícia quente do dia? Que, aliás, era bastante esperada, né, pela torcida celeste, grande parte dela. Cruzeiro informando que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Aí o Cruzeiro agradecendo, né, aos profissionais pelos serviços prestados. E nós também, né, Fael? Porque 21 jogos, quase não venceu. É o jeito que a gente gostaria de ver o Cruzeiro. Obrigado, Diniz. Queria ele até dia 9. O auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, Wesley Carvalho, comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos de hoje. E a partir de hoje a gente está com a enquete no nosso X, com alguns nomes lá que o Gão daqui a pouquinho vai comentar. O Gão, ficou feliz com essa notícia? Leopoldo Siqueira, sempre quando eu tenho muito respeito pela trajetória, pela carreira das pessoas, mas é fato, foi aquilo que eu falei com todo mundo e estava falando nas minhas redes sociais e aqui no programa também, de que Fernando Diniz definitivamente não deu certo com a camisa do Cruzeiro. Quando eu falava dos números dele aqui, eu falava que o jogo ofensivo dele precisava e teria que contar com jogadores de muita qualidade para que fizesse funcionar isso. Não tem como você cobrar de um Gabigol, por exemplo, de um Caio Jorge, você jogar com dois atacantes, e bons atacantes, que têm bons números, inclusive pela sua trajetória no Brasil, Caio Jorge no Santos, o Gabriel Barbosa talvez no último ano não, mas também por uma dificuldade também física. Mas são nomes de relevância dentro do futebol brasileiro por aquilo que fizeram pelas equipes que passaram, né? Quando os caras estão lá e você vê o meio-campo do seu time inoperante e a proposta é ficar com a posse de bola, e essa posse de bola é inútil, essa posse de bola é uma posse de bola que não cria absolutamente nada e não municia os seus atacantes, pelo contrário, prejudica os seus laterais, prejudica o seu sistema defensivo, apesar do sistema defensivo do Fernando Diniz não ter funcionado em lugar nenhum que ele trabalhou. Tanto que uma vez eu trouxe os números aqui do Fluminense, lembra disso, Léo? Que os números de ataque do Fluminense eram excelentes, mas os gols tomados chegavam perto aos números que os gols que o Fluminense fez naquele ano. Então isso realmente é muito preocupante. Ao Fernando Diniz, todo sucesso do mundo, menos contra o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, não deu certo. Mas quero ver esses nomes aí, viu, Leopoldo? Porque tem um nome que tá todo mundo falando aí que eu fico preocupado, fico meio ressabiado. Eu acho que se você gastou um dinheirinho com a formação do elenco, não custava você também subir essa nota de corte e, de repente, arriscar, tentar outros nomes, que vai gastar um pouco mais, mas vai entregar em resultado. Ô, Léo, isso aí fala muito sobre a demissão do Milito. Porque se o Atlético não demite o Milito naquele momento, ele poderia passar pelo mesmo cenário agora. Porque o técnico já chega queimado pela temporada anterior. Existe toda a carga dos resultados ruins. Então o Milito hoje poderia ser demitido depois de 2 empates nos Estados Unidos. Por quê? Não seria só o início de trabalho. Teria todo um 2024 por trás. Por isso, você tomou a decisão certa ao demiti-lo. O Cruzeiro perde a pré-temporada e isso poderia ter acontecido com o Por Atlético. falar em Milito, você é um dos nomes, não? Tomara que não, né? Já tentou uma vez. Tentou uma vez? Na época também tentou. Pode Fernando tentar Gago de novo, também. será? Não, né? Mas tomara que não. Tá ruim de treinador, né? Você Só já se for quer... buscar fora, porque aqui no Brasil eu não vejo nome É isso que eu vou falar durante o programa, inclusive. E Fala aí o é seu- o erro do Cruzeiro, porque não tomou a decisão de demitir quando tinha um monte de nome no mercado. Que é a hora que você tinha 5 opções ali para ir para o mercado. Talvez não os nomes que sejam muita característica, mas durante o programa eu explico melhor sobre essa questão de investimento, ir atrás, subir a nota de corte do elenco, mas o treinador precisa também, se quiser ter qualidade e resultado. Para os seus coleguinhas de bancada, já estão com saudade do Diniz? Um com trecho certeza. da última entrevista dele. A gente teve uma conversa particular, não vou entrar no conteúdo da conversa. Tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir. É uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Essa pré-interface. Léo, primeiro foi o seguinte. Ele admitiu que os resultados são ruins. Quer dizer, não tinha como não admitir. Afinal de contas, né? o Diniz é um técnico experiente e psicólogo, né, Toledo? Ele é psicólogo. Ai. Mas, enfim, vamos seguir o programa. O que acontece, Léo? Quando começou a vir aquela demora, e nada do Diniz aparecer, ninguém. E aí ele apareceu para a coletiva de imprensa. Quando ele apareceu, na hora, eu fui no Twitter e fui com a galera assim, galera, ó, vou dar uma saída, vou dar um rolê, vou esparecer, porque eu esperava essa notícia da demissão já e ele aparece para dar essa entrevista coletiva. Pela demora, certamente eles falaram assim, irmão, vamos ser muito francos, você pode até lá dar entrevista coletiva, mas eu acho que não vai rolar, não. Não, acho que foi diferente. tá, não. O Pietro falou assim, não demite ele antes, senão ele dá aquela bronca, a gente volta atrás. Deixa passar, segunda-feira cedo eu mando ele embora que eu dou conta. Logo cedo, E Toledo, foi o que me ajuda aí. aconteceu, né? Lauro Lopes está de volta depois de longas férias, né, Laurinho? Aí, a bochecha aumentou, Toledinho?
Ué, até achei que ele ia voltar mais corado, Léo. Ô, Toledinho, não voltei tanto corado das férias não, mas vou corar aqui agora, viu? Porque tá um sol de rachar o cucuruco aqui em frente à Toca da Raposa. Obrigado, Léo, pelos dizeres aí de boas-vindas, né? Bom dia a você, a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte, essa linda bancada democrática. E é isso, Léo, você falando sobre a demissão do Fernando Diniz, que foi confirmada há pouco, né, oficialmente pelo clube. O Diniz já não comanda o treinamento do Cruzeiro nesta tarde aqui na Toca da Raposa, treinamento que acontece às 4 horas. Então, o Cruzeiro que vai mudar mais uma vez de técnico. O Diniz está deixando o comando do time com 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de apenas 35%, né? É muito pouco dentro daquilo que o Cruzeiro esperava, principalmente com os reforços dentro do investimento que vem sendo feito pelo Pedro Lourenço. Aqui, por enquanto, na Toca da Raposa, como eu disse, o treino é só às 4 da tarde, então nenhuma movimentação atípica por enquanto. Apareceu aqui raramente um torcedor que vem tirar uma foto, né? Agora que a Toca da Raposa está reestilizada, assim, com nova configuração, mas sem movimento de diretoria por aqui na Toca da Raposa, viu, Léo? Legal, Lauro. Continua aí, por gentileza, porque pode aparecer um torcedor, pode aparecer um diretor, pode aparecer um treinador ou não. Já já o Lauro volta com outras informações. Nós estamos aqui com 6.800 pessoas no nosso chat ao vivo. Obrigado aí pela sua audiência, participação e a enquete lá. Olha os nomes aqui. Quem você prefere para ser novo técnico do Cruzeiro? Está no chat, tá, gente? A enquete está no X também. Renato Gaúcho. É bem provável que seja ele. Você vai clicar aqui. É bem provável que seja ele. Paulo Pesolano. Gosto muito. Luiz História. Castro. Para mim, o melhor. Outra opção, diferente dessas. Cara, eu posso dar um nome aqui que está empregado, mas você pode começar a chamar para conversa, que seria JJ. Jorge Jesus? Jorge Jesus. Que isso, cara? Não, lá, ninguém tira de lá, não. Não tira de lá, não. Tira. Difícil. Cara, nem o Pedrinho. Se você virar e falar assim, ó, e aí, irmão, como é que é? E tal. Mas assim, não é uma expectativa de cravar a chegada dele. Não é isso, entendeu? Mas é um cara que entende do futebol brasileiro, foi campeão, trabalhou com Gabriel Barbosa, né? Então, dentre esses nomes aí, sou fã do Paulo Pesolano, gostaria de vê-lo de novo, trabalhando com o elenco mais qualificado com o Cruzeiro. Eu sei que a grande maioria da torcida está confiante no Renato Gaúcho, não abrilhanta e não acalenta meu coração, muito menos enche meus olhos, Renato Portaluppi, mas claro que chegando, defenderei com unhas e dentes. Mas o meu nome, o nome que o Gão gostaria de ver dirigindo o Cruzeiro, é Jorge Jesus. Utopia? Uma ilusão? Pode ser. Mas eu gostaria de ver Jorge Jesus Ô, Gão, não conseguiria. E eu acho que gastando menos, um bom nome é o técnico do Fortaleza, realmente, que faz um bom trabalho de longo prazo no Brasil. E o atleticano deve estar pensando, para zoar mais, no caso do Diniz. Ô, turma, no período do Diniz aqui no Cruzeiro, o aproveitamento do Galo é inferior. O Galo tem menos vitórias do que o Diniz nesse período aí. São 23 jogos e só 3 vitórias. Essa semana eu vou focar em cobrança no Atlético e nos dirigentes do Atlético. Perfeito, então. Tá aí a pesquisa para você, a enquete para você participar. Em campo, ainda não foi Gabigol. Fora de campo, é Gabigol. Olha o que ele fez. Saída do Mineirão, torcedores estavam ali nesse setor, aguardando os ídolos e pediram uma foto para o Gabigol. Ele saiu desse jeito aí no celular, não olhou para ninguém, não deu um tchauzinho, um sorrisinho. Ah, tá chateado que ainda não fez gol com um jogo que não foi bom? Mas o torcedor tá ali e merece uma atenção, um respeito, uma consideração. Você não acha não, Gão? Claro, concordo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o jogador de futebol, de um modo geral, jogadores como o Gabriel Barbosa, por exemplo, jogadores que têm história. Claro, evidentemente que, agora vai aqui uma cornetada, não escreveu absolutamente nada com a camisa do Cruzeiro ainda. Mas essa atitude de você ficar com o celular no ouvido e passar ignorando a criançada, isso é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Nossa, Gão, falando mal do Gabriel Barbosa, irmão, deixa eu entender, falar uma situação pra vocês. O sonho do meu moleque, e acho que das crianças, é um dia ser um jogador de futebol. Eu, pai do Samuel, se o Samuel se tornar um jogador e eu ver uma situação dessa, ele pode ter 38 anos, está encerrando carreira, e eu com quase 90, que eu vou ligar para ele, mas vou brigar demais da conta.
Nós temos obrigação, quando eu falo nós, é pelo fato da gente ter também a nossa representatividade também com a nossa torcida. A gente tem a obrigação de sempre tratar... Quer dizer que nós somos bobo, não, que a gente também, às vezes, dá umas também na galera que ultrapassa o limite. Mas a pessoa que quer uma foto, quer uma resenha, trocar uma ideia na moral de boa com você ali que te admira, você tem que dar atenção pra pessoa, sim. Tem que parar, bater foto com a criançada, porque essa criançada aí não tem culpa se você tá mal, se você tá bravo por causa do jogo, não. Os torcedores estão ali porque eles querem a atenção do ídolo. Imagina a frustração dessa garotada. E repito, Gabriel Barbosa, você ainda não escreveu nada com a camisa do Cruzeiro para passar nessa perna aí. Agora eu não sei, eles tinham que imaginar que se ele ganha 3 milhões, é por causa desses torcedores que compram a camisa, que vão ao estádio, que prestigiam o clube e ele, e é por causa da imprensa. E são os primeiros que eles tratam mal. O cara tá mal, ele fica dando má resposta em repórter, que tá fazendo pergunta pertinente, e fica passando direto com a garotada, com o torcedor, que faz ele ganhar o dinheiro dele. Não, isso olha é a criança. Olha a criança isso com o pai indo atrás. Feio, muito feio. Eu acho que essa imagem fica mais feia porque ela vem uma semana depois que o Hulk para atender a criançada cruzeirense. O Hulk que não teria esse compromisso, ele poderia falar, olha, é um ambiente hostil para mim, porque eu não sei o que vem. E o Hulk para, eu não estou falando aqui em tom de provocação, não estou falando, mas isso pesa pro Gabriel. Aliás, é um caso aí, assim, a provocação. O Gão hoje é chamado de Gabriel Barbosa. Já é igual minha mulher quando me chama de Rafael. Otávio. A Silvia quando fala assim, a Silvia quando fala assim, Otávio José. Eu falo, nó, o que vai pegar agora? Até o que você não fez, você vai confessar. Agora, o Gabriel Barbosa poderia aprender, é isso mesmo, Gabriel poderia aprender com o senhor Fábio, por exemplo, que é um gigante na história do Cruzeiro, que na fase boa, na fase ruim, metia a cara, conversava na moral com a imprensa, é ou não é, Toledo? A galera sabe disso aqui, sempre meteu a cara e conversou de boa com a imprensa e tratava todos os torcedores muito bem, tomando goleada, ganhando, perdendo, sendo campeão. Isso é a atitude de um cara gigante. Isso aí, Gabriel Barbosa, você pisou na bola. Pisou mesmo. E agora vamos de bom, irmão. E a saúde do Cruzeiro aí? Contra o Betim foi mais ou menos, né? Vitor Moreira, os bastidores desse empate que derrubou o técnico Fernando Diniz. O clima era de euforia. Todo mundo queria ver a estreia oficial do Gabigol. Hoje é o Gabigol, com certeza. É o Gabigol, né? A gente espera um desempenho bom dele no time. Mas, de repente, o tempo fechou. O que era festa, a ansiedade, deu lugar à raiva, à indignação do torcedor. Tem que sair. Essa derrota, derrota não, né? Empate com gosto de derrota. Foi pra tirar o cara, irmão. Não tinha nem que ter continuado esse ano, horrível. Tem que sair fora. A gente achava que ele ia ser um ótimo treinador, mas infelizmente nada dá certo pro Diniz. O Diniz não arruma nada, só fica reclamando. Aí ele fica brigando, fica fazendo um monte de coisa. A gente tem que arrumar o time, se não arrumar não tem como. Com o Pedrinho comprou os jogadores para quê? As cobranças são pelos resultados, só 4 vitórias em 20 partidas e pelo desempenho do time em campo. Contra o Atlético em Brasília, o Cruzeiro não deu nenhum chute a gol. Dessa vez, contra o Betim no Mineirão, o goleiro Michael não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. A cobrança ela tem que existir. É uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Não adianta só jogar bem. A gente precisa de vitórias. A gente vai falar disso na outra coletiva. A gente precisa ganhar jogo para o ambiente melhorar. A gente carrega o histórico do ano passado. O carregamento disso é que traz essa pressão e o torcedor está em dócil e está no direito dele. Claro que a equipe do Betim aproveitou essa situação da Raposa e abriu logo o placar com o zagueiro Eurico, cria da base do Cruzeiro aos 37 da primeira etapa. A lei do ex que nunca falha. O Diniz descontrolou, errou até em substituição. Iria entrar o Wallace no lugar do Fabrício Bruno. Aí ele desistiu de última hora e colocou o Lautaro Dias. Se bem que ele acertou nessa, né? Porque o passe pro empate do Cruzeiro veio dos pés do Fabrício Bruno na cabeça do Lautaro. Vai entender o futebol. Hora de comemorar. Mas não dessa vez. Hoje o que aconteceu no primeiro tempo
Para nós jogadores foi vergonhoso, os primeiros 30 minutos, 35, muitos erros técnicos. Erro de errar um passe de 2 metros. A gente pode, de repente, falar que o time pode ter uma oscilação por começo de temporada, mas pelo elenco que a gente tem, não pode ser um resultado normal jogando na nossa torcida com todo o respeito ao nosso adversário. E a gente tem que ter essa cobrança aí, que esses resultados não podem ser normal. Não é. Daqui a pouco o Gão vai comentar na saída.